Bem-vindo a este vídeo onde vamos explorar um dos eventos mais significativos e controversos da história do Oriente Médio, a conquista islâmica da Pérsia. Foi um período de grande agitação onde dois impérios se chocaram em uma luta brutal pelo poder, deixando para trás um rastro de destruição e devastação. A turbulência política e as revoltas internas haviam enfraquecido o Império Sassânida, abrindo caminho para que os invasores muçulmanos alcançassem sucesso militar. No entanto, esse sucesso veio a um grande custo, com inúmeras vidas perdidas e comunidades despedaçadas. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas causas e consequências da conquista islâmica da Pérsia, incluindo os fatores políticos, sociais e religiosos que alimentaram o conflito. Então, sente-se e prepare-se para viajar no tempo e testemunhar um capítulo trágico na história do Oriente Médio. Vídeos como esses são desmonetizados, então, por favor, clique no botão de curtir para que meu vídeo seja recomendado ao máximo número de pessoas. Se você gostaria de apoiar o canal, pode considerar se tornar um membro ou patrono e ter acesso a vídeos exclusivos para membros ou patronos. O Império Sassânida teve uma longa e ilustre história, mas no século VII estava enfrentando problemas internos significativos. Um dos problemas mais significativos foi uma série de revoltas internas que enfraqueceram o controle do Império sobre o poder. Uma das revoltas mais famosas foi a rebelião Mazdaquita que ocorreu no século VI. Os Mazdaquitas eram um movimento religioso e social que clamava por igualdade e a abolição da propriedade privada. O movimento ganhou apoio significativo entre as classes mais baixas, mas acabou sendo esmagado pelo exército sassanida, mas não sem se enfraquecer significativamente. Além de revoltas internas, o Império Sassanida estava enfrentando desafios significativos de fontes externas. Um dos desafios mais significativos foram as contínuas disputas de fronteira com o Império Bizantino, que governava grande parte do Mediterrâneo Oriental. As guerras bizantino-sassanidas foram uma série de conflitos que ocorreram entre os dois impérios do século III d.C. ao século VII d.C. Esses conflitos foram travados pelo controle de territórios no Cáucaso, Mesopotâmia e Levante. Uma das batalhas mais significativas das guerras bizantino-sassanidas foi a Batalha de Nínive, que ocorreu em 627 d.C. O exército sassânida, comandado pelo rei Khosrow II, foi derrotado por um exército bizantino liderado pelo imperador Heráclios. Esta batalha marcou um ponto de virada no conflito e o Império Bizantino conseguiu ganhar controle de grande parte do território do Império Sassânida. Na época da conquista islâmica da Pérsia, no século VII, a Arábia era uma região de tribos e religiões diversas. A Península Arábica era lar de várias tribos pagãs, comunidades judaicas e reinos cristãos, cada um disputando poder e controle sobre a terra. Durante esse tempo, uma nova religião liderada pelo profeta Maomé surgiu com uma mensagem de monoteísmo. Enquanto os impérios bizantino e persa se envolviam em suas lutas pelo poder, Maomé estava unificando as tribos da Arábia sob o Islã. No entanto, o resto do mundo prestava pouca atenção à Arábia, vendo-a como uma terra sem lei e incivilizada, indigna de invasão ou conquista. Os muçulmanos na Arábia observavam o conflito entre o Império Sassânida e o Império Bizantino com grande interesse. As guerras bizantino-sassânidas vinham ocorrendo há séculos e ambos os impérios haviam sido enfraquecidos pelo conflito prolongado. Os muçulmanos viram uma oportunidade para expandir sua influência e espalhar o Islã além da Península Arábica. A conquista islâmica da Pérsia não foi um evento súbito ou espontâneo. Foi o resultado de anos de planejamento, preparação e campanhas militares. Os exércitos muçulmanos já haviam começado a atacar os territórios sassanidas no início do século VII, muito antes da Batalha de Nínive. Os muçulmanos tiveram sucesso nessas primeiras campanhas, o que lhes deu a confiança e o ímpeto para lançar uma invasão em grande escala da Pérsia. Além de atacar a Pérsia, os muçulmanos também planejavam atacar o Império Bizantino. Os bizantinos eram vistos como um inimigo poderoso e uma ameaça à expansão muçulmana. Os muçulmanos acreditavam que conquistar territórios bizantinos seria uma conquista significativa e ajudaria a espalhar o Islã ainda mais.
As guerras bizantino-sassânidas haviam enfraquecido ambos os impérios, e os muçulmanos viram isso como uma oportunidade para atacar enquanto seus inimigos estavam vulneráveis. A primeira invasão muçulmana da Pérsia ocorreu em 633 d.C., um ano após a morte de Maomé. Sob o califado de Abu Bakr, o exército sassânida, comandado pelo general Bahram Shobin, foi derrotado na Batalha das Correntes, e o exército muçulmano capturou as cidades de Hira e Najaf. Logo após esta batalha, o primeiro califa, Abu Bakr, também morreu em 634 e a dinâmica de poder estava prestes a mudar, e Khalid ibn al-Walid, o herói da conquista muçulmana, estava prestes a entrar em conflito. Após a morte de Muhammad, muitas tribos e indivíduos que se converteram ao Islã durante sua vida se rebelaram contra o Estado muçulmano. Uma dessas rebeliões ocorreu na região de Yamama, onde um homem chamado Musalima afirmou ser um profeta e desafiou a autoridade do califado muçulmano. Khalid ibn al-Walid foi designado para comandar o exército muçulmano contra Musalima e seus seguidores. A batalha foi feroz e muitas vidas foram perdidas de ambos os lados. Eventualmente, as forças muçulmanas saíram vitoriosas e Musalima foi morto. Agora aqui está um pedaço-chave da história que os muçulmanos costumam esconder, pois é embaraçoso e lança luz sobre as práticas brutais dos conquistadores muçulmanos. Após a batalha, Khalid descobriu que um dos apoiadores de Musalima, um homem chamado Malik, havia se casado com uma mulher chamada Layla. Layla era uma prisioneira de guerra capturada durante o combate. Ela era frequentemente referida como a mulher mais bonita da Arábia. Segundo alguns relatos, Khalid se sentiu atraído por Layla e decidiu se casar com ela, apesar dos protestos de outros líderes muçulmanos que argumentavam que ela deveria ser libertada. O incidente causou um racha entre Khalid e o segundo califa Umar, que acreditava que Khalid havia agido de maneira imprópria e egoísta ao se casar com a esposa de um rebelde caído. Khalid também foi acusado de desobedecer às ordens de Umar durante a batalha e arriscar a vida dos soldados muçulmanos. Embora Khalid tenha conseguido defender suas ações e provar sua lealdade ao Islã, seu relacionamento com Umar continuou a se deteriorar e parece provável que Umar via Khalid como um forte gênio militar que poderia potencialmente desafiar seu governo. Portanto, Khalid foi eventualmente removido de sua posição como comandante e substituído por outros generais, incluindo Abu Ubaidah ibn al-Jarrah e Sa'd ibn Abi Waqqas. Apesar desse revés, Khalid continuou a servir o Estado muçulmano e esteve envolvido em várias outras campanhas militares antes de sua morte. Em 642 era comum. Uma das batalhas mais significativas da conquista da Pérsia foi a Batalha de Gdícia, que ocorreu em 636 era comum, cerca de 4 anos após a morte de Muhammad, sob a liderança do segundo califa Umar. O exército muçulmano, comandado por Sa'd ibn Abi Waqqas, derrotou o exército sassânida, comandado por Rustam Farrukhzad. Esta batalha marcou o início do controle muçulmano sobre a Pérsia. Apesar de contratempos iniciais, os exércitos muçulmanos continuaram fazendo ganhos significativos na região. Eles foram capazes de aproveitar as divisões internas do Império Sassânida e o descontentamento entre as classes mais baixas. Os muçulmanos também foram capazes de se adaptar às condições mutáveis do campo de batalha e desenvolver novas táticas e estratégias. Outra batalha significativa na conquista da Pérsia foi a Batalha de Nahavand, que ocorreu em 642 d.C. O exército sassaniano, comandado pelo general Hormuz, foi derrotado por um exército muçulmano liderado por Numan ibn Muqarrin. Então, cerca de 9 anos após a primeira Batalha das Correntes, em 633 d.C., essa batalha final, em 642 d.C., marcou o fim do Império Sassaniano e o início do domínio muçulmano na Pérsia. Após a conquista da Pérsia, o Império Bizantino viu isso como uma perda significativa de território e poder na região. As guerras bizantino-sassânidas vinham ocorrendo há séculos, e o Império Bizantino vinha perdendo terreno para o Império Sassânida nos últimos anos. Com o surgimento do Islã e a bem-sucedida conquista da Pérsia, o Império Bizantino viu sua fronteira oriental ameaçada por uma nova e poderosa força, mais brutal e habilidosa na guerra do que seu inimigo anterior. Sob o domínio muçulmano, novos sistemas foram impostos ao povo da Pérsia.
O sistema legal islâmico foi implementado e a língua persa foi substituída pelo árabe como a língua oficial da região. Nas décadas seguintes, a rica e antiga cultura persa foi obliterada e substituída por uma nova cultura impulsionada pelo Islã e pelos árabes. Embora muitos aspectos da cultura persa tenham sido perdidos ou alterados durante a conquista islâmica, a arte, literatura e música persas conseguiram sobreviver e ainda podem ser apreciadas hoje. Os conquistadores muçulmanos também introduziram novas estruturas administrativas e sistemas de tributação para facilitar a governança e a arrecadação de impostos. Quanto à conversão ao Islã, é difícil determinar exatamente quantos persas se converteram ao Islã após a conquista. Alguns persas se converteram voluntariamente, atraídos pela mensagem de monoteísmo e justiça social pregada pelo Islã. Outros se converteram sob coação, seja porque foram forçados a fazê-lo ou porque viram isso como a única maneira de preservar seu status social e evitar perseguição. No entanto, a tomada da Pérsia pelos invasores muçulmanos não foi tão suave quanto eles gostariam, ou como os muçulmanos diriam, pois havia muitos grupos de pessoas que resistiram à invasão de seu país. O zoroastrismo era a religião dominante da Pérsia antes da chegada do Islã, no século VII. Os zoroastrianos acreditavam no conceito dualista de bem e mal e praticavam uma religião que era centrada na pureza, honestidade e trabalho árduo. Quando os exércitos árabes invadiram a Pérsia em meados do século VII e conquistaram o Império Sassânida, que era a dinastia governante da Pérsia, eles impuseram sua religião e cultura ao povo persa, incluindo a Sharia islâmica. Muitos zoroastrianos resistiram à Sharia islâmica e se recusaram a se converter ao Islã. Eles sofreram perseguição, discriminação e marginalização por governantes islâmicos. No entanto, eles continuaram a praticar sua religião e a manter sua cultura e identidade. Alguns zoroastrianos fugiram para a Índia, chamados Parsi, onde estabeleceram uma comunidade que ainda existe hoje. Um exemplo notável da resistência zoroastriana contra a Sharia islâmica foi a resistência do rei persa Yazgir III contra os invasores árabes. Yazgir III foi o último rei sassânida da Pérsia, que governou de 632 a 651 d.C. Ele lutou várias batalhas contra os exércitos árabes, mas acabou sendo derrotado e morto. Sua resistência inspirou muitos zoroastristas a resistir aos governantes islâmicos e manter suas tradições e crenças. Outro exemplo de resistência zoroastrista foi a resistência da comunidade zoroastrista na cidade de Yazd contra os conquistadores árabes. Os zoroastristas de Yazd, conhecidos por sua piedade e devoção, recusaram-se a se converter ao Islã e continuaram a praticar sua religião em segredo. Eles também forneceram abrigo e proteção a outros zoroastristas que estavam fugindo da perseguição islâmica. Os zoroastristas de Yazd desempenharam um papel crucial na preservação do zoroastrismo e de sua cultura na Pérsia, apesar do brutal sistema islâmico imposto. Embora a resistência mazdaquita tenha começado e terminado séculos antes da chegada dos invasores árabes, ela deixou uma marca duradoura na sociedade persa, que representou desafios para os futuros invasores árabes. Antes de te contar isso, vamos dar uma olhada em quem eram realmente os mazdaquitas. Os mazdaquitas defendiam uma sociedade secular na qual todos eram iguais e tinham acesso aos meios de produção. Eles também acreditavam na emancipação das mulheres e na abolição da escravidão, meio que como um movimento comunista medieval, só que neste caso eles não tiveram sucesso. O movimento mazdaquita enfrentou oposição significativa das elites governantes, particularmente da aristocracia e do clero, que viam seu poder e riqueza ameaçados pelas ideias do movimento. Em 524 d.C., um grupo de nobres liderou um golpe contra o rei Kavad, que havia implementado ideais mazdaquitas, e até nomeou o pai fundador do movimento, Mazdak, como seu principal conselheiro. Eles também prenderam Mazdak e executaram muitos de seus seguidores. Depois disso, os mazdaquitas foram suprimidos pela dinastia sassânida, que governou a Pérsia, até ser conquistada pelos exércitos árabes em meados do século VII. Os mazdaquitas, que antes viviam à sombra dos sassânidas, agora se encontravam vivendo à sombra de seus novos mestres, os árabes, e começaram a planejar uma rebelião contra seus novos senhores. Essa cultura
de rejeitar a hierarquia social tradicional e seu amor pela igualdade social e econômica, pode ter influenciado o movimento de resistência que surgiu na Pérsia contra os conquistadores árabes, que não eram tão igualitários quanto seus próprios ideais. Muitos desses movimentos de resistência foram liderados por camponeses, trabalhadores e outros grupos marginalizados inspirados pelas ideias dos Mazdaquitas. Por exemplo, o movimento Foramita, que surgiu no século VIII d.C. e desafiou o domínio árabe na Pérsia, foi fundado por um sacerdote zoroastrista chamado Baba Khurram Dinan. O movimento tinha fortes elementos de igualdade social e econômica e foi influenciado pelas ideias do movimento Mazdaquita. Os Khurramitas lutaram contra os exércitos árabes e realizaram uma série de levantes na Pérsia, que foram eventualmente esmagados pelo Califado Abássida. No entanto, o movimento teve um impacto significativo na história e cultura persa, e sua mensagem de resistência e luta contra a opressão continua a inspirar muitos no Irã moderno. A conquista islâmica da Pérsia teve um impacto profundo no país e em seu povo, tanto no rescaldo imediato quanto nos séculos que se seguiram. A introdução do Islã e da língua árabe na Pérsia teve um efeito significativo na cultura e sociedade persa, e a integração das tradições islâmicas e persas criou uma identidade cultural única e complexa que perdura até os dias de hoje. A conquista árabe também levou à supressão e marginalização de outros grupos religiosos e culturais, como os Mazdaquitas e Zoroastrianos, que desempenharam papéis importantes na história e cultura persa. O legado da conquista islâmica continua a moldar o Irã moderno à medida que o país navega em sua identidade complexa e relação com o mundo islâmico mais amplo. Apesar dos desafios e conflitos que surgiram ao longo dos séculos, a cultura e as tradições persas persistiram e continuam a desempenhar um papel vibrante na formação do passado, presente e futuro do Irã. Hoje, o Irã é governado pelo Islã xiita, que ainda está reprimindo o povo iraniano mais amplo. Os recentes acontecimentos indicam que o Islã está desaparecendo no Irã moderno e a rebelião contra o regime islâmico do Irã está ganhando impulso. O povo do Irã conseguirá se livrar dessa relíquia de 1400 anos? Isso ainda está para ser visto. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e considere se tornar membro ou patrocinador deste canal. Por agora é só, até a próxima, tchau, tchau.